Há momentos em que o céu não se move diante dos nossos pedidos, mas se inclina em silêncio quando começamos a agradecer. Naquela noite, quando ela parou de suplicar e apenas disse: "Obrigada, Senhor", algo mudou. O ar ficou leve, a luz se tornou suave e um anjo tocou a porta do quarto. Dizem que o céu responde quando o coração entende o mistério da gratidão. Mas o que aconteceu naquela madrugada vai além do que os olhos humanos conseguem compreender. Fique até o fim, porque talvez enquanto esta oração for dita, o mesmo anjo que visitou aquele quarto esteja se aproximando do seu agora. Naquela noite, o quarto estava mergulhado em um silêncio sagrado. Não era o tipo de silêncio vazio, mas aquele que parece prenunciar algo divino, como se o próprio céu prendesse a respiração antes de tocar a terra. Ela estava cansada de repetir as mesmas súplicas, cansada de implorar por respostas que não vinham. O travesseiro guardava o peso de tantas lágrimas e o coração parecia um deserto onde a fé se escondia entre os grãos do tempo. Mas algo dentro dela começou a mudar. Era um sopro, uma lembrança suave que dizia: a gratidão abre portas que a insistência fecha. Foi então que ela se calou. Ao invés de pedir, começou a agradecer. Agradeceu pela força que ainda tinha, pelas pequenas coisas que ainda faziam sentido, pelo simples fato de poder respirar. E enquanto pronunciava suas palavras, o ar ao redor se transformava. Era como se cada obrigada criasse uma ponte invisível entre o céu e o chão. A luz do abajur tremulou, como se reagisse ao toque de uma presença que se aproximava. A paz que ela não sentia há meses começou a preencher o espaço. O coração antes aflito agora batia em um compasso sereno, embalado pela certeza de que algo estava acontecendo no invisível. E então, no instante em que o último suspiro de agradecimento deixou seus lábios, um som suave ecoou pela casa. 2 batidas discretas, vindas da porta do quarto. Era como se alguém do outro lado quisesse entrar. O corpo inteiro dela estremeceu, mas não de medo. Era a sensação de ser tocada por algo maior. O ar ficou quente, a atmosfera pulsava como se estivesse viva. E naquele exato segundo, ela soube. O anjo havia chegado. Senhor, neste instante em que o coração se aquieta e a alma se curva diante da Tua presença, eu te peço que estendas sobre este lugar o Teu manto de proteção. Que nenhum espírito de confusão, medo ou trevas tenha poder para atravessar as paredes desta casa. Que todo mal que ronda, toda energia que tenta se infiltrar nas frestas da mente, se desfaça diante da Tua luz. Que as portas e janelas sejam seladas com o Teu nome, Jesus, e que cada canto deste lar seja habitado pela Tua paz. Que o inimigo não encontre brecha, nem nos pensamentos, nem nos sentimentos, nem nas palavras. Que as armadilhas invisíveis, as setas que voam à noite, os sussurros que perturbam o sono e as vozes que semeiam dúvida sejam caladas agora pela autoridade divina. Toca o ar que respiramos, Senhor. Purifica o ambiente de toda a vibração pesada. Limpa os objetos, as roupas, o chão e o teto, para que cada detalhe da casa carregue a Tua presença viva. Se houver algum espírito enganador que se alimenta do desespero, expulso-o agora pela Tua força. Se houver alguma sombra que se esconde nas lembranças do passado, dissolva-a com a Tua luz. Que nenhum feitiço, oração contrária ou desejo maligno tenha poder contra aqueles que pertencem a Ti. Abençoa este quarto, Senhor.
onde tantas lágrimas foram derramadas e onde agora repousa a fé renascida. Que o teu exército celestial cerque este lar como muralha de fogo e claridade, e que os anjos se posicionem ao redor, empunhando espadas de luz contra qualquer força que ouse tocar o teu ungido. Que cada respiração dentro desta casa seja um testemunho da tua proteção, e que o mal, ao tentar se aproximar, se perca no brilho da tua glória e nunca mais encontre caminho de volta. Senhor, neste momento em que a alma se volta totalmente para Ti, eu clamo pela libertação completa de todas as correntes invisíveis que têm aprisionado o coração, a mente e o espírito. Quebra, Pai, os grilhões que foram forjados em silêncio, aqueles que se escondem em medos antigos, em traumas não curados, em culpas que insistem em se repetir. Liberta-nos das vozes que nos dizem que não somos dignos, que não merecemos o Teu amor, que o passado é mais forte do que a Tua promessa. Rompe, Senhor, toda amarra que nos impede de avançar, toda energia que drena a fé, todo laço de dependência emocional, espiritual e mental. Onde há escuridão, lança Tua luz. Onde há desespero, coloque esperança. Onde há estagnação, sopra o vento do renovo. Se alguma palavra maldita foi lançada, transforma em bênção. Se alguma aliança foi feita em engano, cancela com Teu sangue. Que tudo que foi aprisionado volte a se mover. Que tudo que foi paralisado volte a florescer. Que o espírito da opressão, do medo e da ansiedade seja vencido agora, diante do Teu nome poderoso. Senhor, visita as profundezas do coração e liberta o que ninguém mais consegue ver. Cura as feridas que o tempo não curou. Desfaz os nós invisíveis que ligam a alma a memórias de dor. Que cada pessoa que ora agora sinta o peso sendo removido, a respiração se tornando leve, o peito se abrindo como quem volta a viver. Nenhuma prisão é eterna diante do Teu poder. Nenhuma escuridão resiste à Tua presença. Que os grilhões caiam, que as algemas se rompam, que o espírito se erga novamente em liberdade e que o Teu nome seja exaltado como o som da vitória que ecoa no silêncio da noite. Senhor, agora Te pedimos que o Teu sopro percorra cada canto desta casa como um vento sagrado que limpa, renova e consagra. Passa, Espírito Santo, pelas portas, pelas janelas, pelos corredores e pelo quarto onde repousa esta alma que Te busca. Que a Tua presença desça como um óleo invisível sobre as paredes, purificando tudo o que foi tocado por tristeza, angústia ou medo. Que o chão, tantas vezes marcado por passos cansados, seja agora território santo. Que os móveis, as roupas e os objetos sejam lavados pela Tua luz. Retira, Senhor, toda a energia pesada, toda a lembrança dolorosa, todo o pensamento que se transformou em sombra. Que a atmosfera deste lar seja tomada pela Tua paz e que cada sopro de ar traga a frescor espiritual. Onde antes havia cansaço, que haja descanso. Onde antes havia silêncio de dor, que ecoe a canção da esperança. Se há presenças invisíveis que não Te pertencem, ordena que partam agora, em nome de Jesus. Que nenhum espírito de perturbação, inveja ou discórdia encontre morada aqui. Que os anjos se posicionem às portas e que suas asas mantenham este ambiente guardado, limpo e sereno. Senhor, toca o leito onde esta pessoa descansa, santifica o sono, protege os sonhos e faz da noite um refúgio de cura e consolo. Que ao amanhecer, cada cômodo carregue a leveza de um novo começo. Que o perfume do Teu Espírito preencha o ar como um incenso invisível que sobe ao céu. E que esta casa, antes apenas morada de corpo, se torne agora templo vivo da Tua presença eterna. Senhor, nesta noite em que Tua presença se faz tão próxima, coloco diante de Ti cada pessoa que habita este lar
e também aquelas que vivem distantes, mas que carregamos no coração. Toma em tuas mãos, meu Deus, o destino da família inteira. Que teu manto sagrado cubra cada vida, cada caminho, cada respiração. Abençoa os pais que sustentam com fé, os filhos que ainda buscam o rumo certo, os avós que guardam a sabedoria do tempo, os irmãos que às vezes se perdem em mágoas, mas ainda se amam. Une, Senhor, o que o orgulho separou, cura as palavras que feriram e restabelece os laços que o inimigo tentou desfazer. Que o amor volte a circular como um rio de águas limpas, levando embora o rancor e a indiferença. Envia teus anjos para guardarem a entrada e a saída de cada um. Se algum membro desta família caminha por lugares perigosos, traz de volta, Senhor, em segurança. Se alguém está doente, toca agora com teu poder curador. Se alguém está distante, cobre de saudade boa e de proteção constante. Que os olhos da fé nunca se fechem dentro deste lar. Que os corações aprendam a se ouvir com ternura e paciência. Que nenhuma palavra maldita encontre espaço e que toda conversa seja ponte e não muro. Coloca, Senhor, o teu amor como base invisível desta casa, para que mesmo nas tempestades o alicerce permaneça firme. Que as bênçãos se multipliquem à mesa, que o riso volte a encher os cômodos e que o lar se torne espelho da tua presença. E quando a noite cair novamente, que cada um de nós possa dormir sobre a certeza de que o teu amor é o anjo mais fiel que vigia a família inteira. Senhor, nesta noite santa, ergue teu escudo sobre nós contra toda a força que nasce da inveja, da maldade e das intenções ocultas. Que nenhuma palavra lançada com veneno encontre abrigo em nossa vida, que nenhum olhar de desprezo ou desejo disfarçado de admiração penetre em nossa paz. Que toda praga pronunciada, toda maldição murmurada, toda energia distorcida se dissolva agora na luz do teu Espírito. Cobre-nos com teu sangue, Jesus, e transforme em bênção tudo o que foi desejado para o mal. Se alguém lançou palavras de derrota, converte-as em vitórias. Se alguém desejou a nossa queda, transforma em degrau de crescimento. Se alguém nos inveja, ensina-nos a responder com amor e não com rancor, porque o amor é o fogo que queima toda a escuridão. Que nenhum feitiço tenha poder sobre quem vive sobre a tua graça. Que nenhuma oração contrária ultrapasse o muro da tua vontade. Purifica nossos caminhos, Senhor, e apaga as marcas que nos ligam a situações, pessoas ou ambientes que não emanam luz. Que onde antes havia inveja, floresça proteção. Onde antes havia ódio, brote perdão. Onde antes havia olho mau, brilhe a tua presença. Que o mal se confunda, tropece, se perca e nunca mais nos encontre. Que cada coração invejoso seja tocado por arrependimento e que o inimigo perceba que nada pode contra quem carrega o selo da tua promessa, porque quem confia em ti está cercado por anjos e revestido por uma força que o mundo não entende. Senhor, que a nossa luz não seja apagada por nenhuma sombra e que a nossa fé seja mais forte do que qualquer palavra dita em oculto e que o teu nome, pronunciado em gratidão, seja sempre o escudo invisível que protege tudo o que amamos. Senhor, neste instante de entrega, peço que a tua luz penetre o mais profundo da mente e dissolva toda sombra que insiste em dominar os pensamentos.
Que os vícios, as repetições de dor, as fugas disfarçadas de prazer e as mentiras que a mente conta a si mesma sejam arrancados pela raiz, pelo poder do Teu nome. Liberta-nos, Senhor, de tudo o que nos escraviza sem que percebamos, dos hábitos que minam a fé, dos ciclos que drenam energia e roubam a alegria de viver. Que o vício de reclamar, o vício de se culpar, o vício de desconfiar do bem sejam queimados pelo fogo da renovação. Toca, Espírito Santo, as áreas da vida que ainda são cárcere, os pensamentos que ainda carregam medo, os sentimentos que ainda repetem feridas antigas. Faz a mente se alinhar à Tua verdade, para que cada pensamento seja construtor de vida e não semeador de angústia. Se alguma voz interna diz, você não consegue, cala-a com a tua autoridade e substitua-a pela certeza, com Deus tudo é possível. Que o corpo encontre força para abandonar o que o destrói e que a alma reencontre prazer nas coisas puras e simples. Ensina-nos a buscar consolo em Ti e não nas distrações que adormecem o espírito. Que cada pensamento seja vigiado pela luz da consciência, que a mente se torne campo fértil para a fé e que o coração aprenda a repousar na Tua presença. A partir de agora, Senhor, quebra o ciclo da autossabotagem e planta em nós a disciplina da esperança. Que cada pessoa que ouve esta oração sinta a mente clarear, o corpo se acalmar e o espírito se erguer como quem foi libertado de um peso antigo. Que nenhuma tentação seja mais forte que a vontade de permanecer sob a Tua graça e que a paz que vem do alto ocupe o espaço onde antes habitava o caos. Senhor, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos, a permanecer firmes mesmo quando o chão parece desaparecer sobre os pés. A fé, Pai, é o fio invisível que nos liga a Ti, e muitas vezes ele se estica até quase romper. Mas é nesse limite que o Teu amor nos sustenta. Que cada coração cansado encontre força em Tua promessa. Que a fé perdida pelo tempo seja reacendida pelo Teu sopro. Que o desânimo seja varrido pelo vento da esperança. Quando a vida parecer sem direção, faz-nos lembrar que ainda há um propósito oculto em cada dor e que nada escapa do Teu olhar. Ensina-nos a não duvidar daquilo que plantamos em oração. Acreditar mesmo quando o milagre demora é o mais alto gesto de amor. Por isso, Senhor, dá-nos paciência para esperar e coragem para continuar. Se o Teu silêncio dói, ajuda-nos a ouvir o que Ele está dizendo. Se a demora inquieta, ajuda-nos a entender que o tempo da alma é diferente do tempo do mundo. Que cada ainda não seja traduzido como confia mais um pouco. Reacende em nós o desejo de buscar Tua presença todos os dias, mesmo quando tudo parece comum, mesmo quando o céu está nublado. Que a fé não dependa de sinais, mas do amor que sentimos quando Te reconhecemos em detalhes simples. Senhor, dá-nos olhos para ver os Teus milagres nas pequenas coisas, no ar que respiramos, na manhã que se levanta, nas mãos que se estendem, no perdão que recebemos. E se o coração vacilar, sustenta-o com Tua mão invisível. Que a fé volte a ser ponte e não prisão. Que a confiança volte a ser escudo e não peso. E que cada oração de gratidão se torne o testemunho vivo de quem aprendeu que crer não é esperar o impossível acontecer, mas saber que o impossível já está sendo preparado por Ti, em silêncio. Senhor, neste momento em que o coração se abre em gratidão, Te pedimos que também se abram as portas da prosperidade sobre a vida de quem ora contigo agora. Que a abundância do céu se manifeste em cada área. Que as oportunidades antes fechadas sejam destravadas pela força do Teu nome. Que o medo da escassez seja substituído pela confiança em Tua provisão. Que toda mente que pensa pequeno seja expandida para compreender que prosperar é honrar a vida que Tu nos deste. Derrama, Senhor, sabedoria para administrar os recursos, discernimento para escolher os caminhos certos e fé
para enxergar possibilidade onde o mundo enxerga falta. Que o trabalho das mãos seja abençoado, que cada esforço seja multiplicado e que cada porta antes bloqueada se escancare diante da persistência e da fé. Remove, Pai, os obstáculos invisíveis que impedem o crescimento, os bloqueios financeiros, as palavras de derrota ditas no passado. Transforma a mentalidade de escassez em mentalidade de gratidão. Que o dinheiro não seja senhor, mas servo, e que cada bênção material seja instrumento de amor e generosidade. Que a prosperidade traga paz e não orgulho, partilha e não isolamento. Que cada pessoa que ora agora sinta o peso das preocupações financeiras ser trocado pela leveza da confiança. Tu és o Deus que provê até no deserto, que faz brotar água da rocha e pão do céu. Por isso, Senhor, que toda forma de limitação desapareça e que o fluxo da abundância divina encontre livre passagem. Que cada conta seja paga, cada necessidade suprida, cada sonho realinhado com o propósito. E que o coração aprenda a agradecer não apenas quando recebe, mas também quando espera, pois a gratidão é o ímã que atrai o milagre e o gesto que move o céu. Senhor, Tu és o médico das almas e o restaurador de tudo o que o tempo e a dor tentaram destruir. Nesta noite, estende Tuas mãos sobre cada corpo cansado, sobre cada mente sobrecarregada, sobre cada alma ferida. Toca as dores que não se mostram, as feridas que o remédio não alcança, os medos que adoecem em silêncio. Que Teu poder percorra as veias, os ossos, os músculos, que renove cada célula e restabeleça o equilíbrio perfeito que vem de Ti. Onde há enfermidade, que haja cura. Onde há desespero, que haja consolo. Onde há diagnóstico humano, que haja Tua intervenção divina. Senhor, cura também as doenças que o corpo não revela, as doenças da alma que nascem da culpa, do ressentimento, da solidão, do excesso de preocupação. Liberta cada coração do peso da ansiedade e das feridas emocionais que sufocam o espírito. Que esta oração seja remédio de paz, que a Tua presença seja o bálsamo que acalma, a mão invisível que realinha o que estava fora do lugar. Reequilibra os pensamentos, purifica o sangue, estabiliza a respiração, tranquiliza o sono, silencia o coração agitado. Que toda inflamação, dor ou desequilíbrio encontre cura no Teu toque. E se a cura ainda não vier por completo, que venha a força para suportar com fé, pois quem confia em Ti nunca sofre em vão. Que o corpo seja templo da Tua glória e a alma reflexo da Tua serenidade. E que, ao acordar, cada pessoa que orou aqui sinta-se leve, restaurada, curada de dentro para fora, como se o anjo da saúde tivesse passado durante o sono e deixado um rastro de luz sobre o travesseiro. Senhor, agora que a alma está purificada e o coração em paz, eu coloco diante de Ti todos os sonhos e projetos que habitam o mais íntimo do meu ser. Cada plano que desenhei em silêncio, cada desejo que guardei com medo de não ver realizado, cada ideia que nasceu do amor e da esperança, tudo Te entrego. Tu sabes, Senhor, o que é melhor para mim. E mesmo quando não compreendo Teus caminhos, confio que o Teu propósito é perfeito. Consagro a Ti o trabalho das minhas mãos, os planos do meu coração e o futuro que ainda não posso ver. Que tudo o que eu fizer nasça da Tua vontade e seja regado com Tua bênção.
Se algum projeto não for teu, leva-o para longe. Se for teu, confirma-o com sinais de paz e abre as portas certas no tempo certo. Que cada passo que eu der seja guiado pela sabedoria do teu Espírito e iluminado pela tua presença. Que a pressa não me cegue e o medo não me paralise. Que o sucesso nunca me afaste de ti e que os fracassos nunca apaguem o brilho da fé. Abençoa os planos de quem ora comigo agora, Senhor, para que cada um encontre propósito no que faz, direção no que busca e coragem para continuar, mesmo quando tudo parecer incerto. Que cada sonho aqui consagrado se torne testemunho de fidelidade e que os projetos que saírem do papel carreguem a essência da tua luz. Transforma cada meta em instrumento de amor, cada ideia em bênção, cada realização em motivo de gratidão. E quando os frutos chegarem, que jamais esqueçamos que foi tua mão que plantou a semente. Senhor, neste instante de silêncio e reverência, eu entrego completamente a minha vida, meus pensamentos, minhas escolhas e meus sentimentos à tua vontade. Que nada mais governe meu coração além do teu Espírito. Que eu possa abrir mão de querer controlar o que pertence somente a ti e confiar plenamente em teu plano, mesmo quando não o entendo. Tira de mim a ansiedade de antecipar resultados, o medo de errar, a pressa que tenta acelerar o que só o teu tempo pode preparar. Ensina-me a descansar na certeza de que tu conduz cada passo, cada decisão, cada caminho que escolho trilhar. Que eu possa aceitar com gratidão as respostas que chegam, sejam elas visíveis ou silenciosas, seja sucesso ou aparente fracasso, pois sei que em ti tudo se transforma em aprendizado e bênção. Senhor, ajuda-me a reconhecer que a rendição não é fraqueza, mas força, que a entrega não é desistência, mas confiança profunda, que deixar o controle em tuas mãos é viver com liberdade e serenidade. Que meu espírito se abra para receber os sinais, para ouvir a tua voz mesmo nos sussurros, para perceber o teu toque mesmo nas sombras da vida. Que a minha fé seja reforçada a cada instante, que a minha alma se torne espelho da tua luz e que, ao confiar em ti, eu encontre paz absoluta, força renovada e alegria que não depende das circunstâncias. Que tudo em minha vida reflita o teu amor e a tua sabedoria, e que eu permaneça, Senhor, totalmente nas tuas mãos. E agora, diante de tudo o que foi dito, sentido e entregue nesta oração, eu declaro profeticamente que a partir desta noite, tudo começa a se mover em direção ao milagre. Eu declaro que as portas que estavam trancadas começam a se abrir, que o céu começa a sussurrar respostas, que os anjos já estão em movimento trazendo o que estava retido. Eu declaro que a escuridão perde força, que os medos perdem voz, que as correntes se rompem uma a uma diante do nome de Jesus. A partir de agora, nada será como antes. O ambiente está marcado pela tua presença, a mente está mais leve, o coração está mais forte e o espírito mais sensível ao que vem de ti. Eu profetizo cura sobre o corpo, clareza sobre os pensamentos, provisão sobre as finanças e paz sobre os relacionamentos. Que esta casa se torne solo fértil de bênçãos. Que as lágrimas que caíram em silêncio sirvam de adubo para uma nova estação de milagres. E se alguém aqui estava à beira de desistir, que nesta oração tenha reencontrado o fio invisível da esperança. Eu declaro que o anjo que tocou a porta do quarto naquela noite sagrada continua batendo suavemente nas portas dos corações que entenderam o poder da gratidão.
e agora eu firmo um compromisso de fé. A partir de hoje, eu escolho confiar, eu escolho agradecer antes mesmo de ver, eu escolho esperar sem murmurar, eu escolho andar com Deus, mesmo que meus pés ainda não saibam o caminho. Não vou mais viver apenas pedindo, mas aprenderei a reconhecer o milagre que é estar vivo, respirar, recomeçar. E todas as noites, antes de dormir, voltarei a este lugar de oração, como quem entra num jardim secreto, onde Deus fala, cura, transforma e prepara um novo, porque quem vive pela fé dorme com paz e acorda com propósito.